Fala galera, bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui, tutorial, né, sobre a preparação de videoaulas aí, né, usando PowerPoint, né, depois futuramente o Google Meet e tudo mais, beleza? Então, gente, o que é que acontece? Na primeira aula eu falei um pouquinho de como formatar, né, o nosso slide. Coloquei aqui uma bordazinha de quadro, né, porque eu gosto de usar a caneta digitalizadora. Depois, no próximo vídeo, eu vou estar falando um pouquinho da caneta. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre animação. Ferramenta que tem aí no PowerPoint, bem interessante, para você não aparecer todas as informações na tela de vez. Ou você não ter que usar, ou se você quiser botar mais informações na tela, elas vão aparecendo aos poucos, tipo tópicos, né? Você pode usar também outros slides, cada informação aparecendo no slide. É até mais indicado, né? Sobrar espaço para você escrever, mas se a parte que você estiver utilizando não for requerer, né? não necessitar, digamos assim, de que você escreva algo na tela, né? Com a caneta digitalizadora, por exemplo, como é o meu caso, aí você pode botar mais informações, né? Eu gosto de deixar sempre um espaço, ou até mesmo, às vezes, um slide vazio na hora de resolver um exemplo. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, claro, o tema escolhido para nós aqui foi, eu queria preparar uma aula sobre grafos, né? Estou até com aberto aqui, ó, a minha apostila, né? Onde eu vou fingir que eu vou preparar a minha primeira aula aqui. Então, eu tenho essa primeira informação, tá certo? Que está aqui, ó, grafos, né? E aí aqui a descrição. E eu queria botar essa definição aqui, que está em vermelho. Só que eu não queria que ela aparecesse de vez no slide. Eu queria ler primeiro essa parte, fazer alguns comentários e depois ler a definição, ela fosse aparecer depois. Então, uma coisa que eu sugiro, gente, que dá um trabalho, um trabalho não, é um negócio assim meio chato, que é o seguinte. O PowerPoint, ele vem configurado para, se você clicar com o mouse, com o botão esquerdo, se não me engano, ele muda o slide, né? Então eu aconselho você vir aqui, eu acho que em transição, deixe-me ver... E remover isso aqui, ó, avançar o slide ao clicar com o mouse. Então você vai tirar isso. Então você só avança o slide clicando com seta, né, com as setas para frente, né, para baixo, tá. Então, para fazer isso, se você tiver muitos slides, você vem aqui e dá um Ctrl T. Então ele gravou todos os slides. Aí você clica aqui, eu acho que umas duas vezes, olha, eu cliquei uma, marquei e desmarquei. Pronto, ficou desmarcada. Então perceba, ó, quando eu maximizar aqui minha tela, ó, estou clicando com o mouse, eu não sei se dá para ver o barulho aí, né? Mas não está avançando no slide. Aí quando eu venho com a seta, ó, avancei. Então, isso aí, só para abrir esse parêntese aqui, vamos voltar lá para o nosso trabalho, nossa missão. Vamos jogar a palavra, esse pedaço aqui, ó, definição. Ou eu jogo ele em outro slide, ou eu uso a animação. Como o objetivo meu é usar a animação, vou jogar ele nesse mesmo slide, tá certo? Então, eu vou dar um print screen, né? Vou botar aqui janela, Shift S. Aí ele vem aqui com a região para eu marcar, tá certo? Aí aqui eu posso jogar no print. Eu estou jogando no print, gente, porque o print que eu tenho no outro teclado que eu utilizo, ele é da tela toda. Então eu preciso jogar no print, cortar o que eu quero e jogar dentro do slide, tá certo? Para não ficar sobras dentro do slide. Então eu vou, né? Eu dou um Ctrl C aqui, depois eu dou um Ctrl C de novo nessa figura. Não precisa disso tudo, você já pode dar direto, né? Assim que você colou lá, que a tela que estava mais opaca volta ao normal, você pode já colar aqui, ó. Pronto, colei aqui. Para lembrar, esse cara aqui está um pouco grande, eu quero que ele fique mais ou menos no tamanho desse. Então eu dou dois cliques aqui, ó, e boto 24 centímetros, né? Nossa fotinha ali, ela não tá tão boa, né? Toda hora tô tendo que mover, mas é a vantagem, eu gosto disso aqui por causa disso. Claro que durante a aula eu não movo ela, porque eu já preparo o slide, né? E como eu fico com ele aberto o tempo todo, digamos assim, eu não me preocupo muito em ficar movendo, né? Então isso tudo que eu estou fazendo aqui é exatamente para você, na hora da apresentação, eu vou simular, né, uma aula minha também no último vídeo, fingir, né, ali uma coisa de 5 minutos, para a gente estar vendo exatamente isso. Então eu venho aqui, ó, nessa parte aqui foi o que eu escolhi, aqui em cima eu escolhi 24 centímetros, então aqui 24 centímetros também. Isso me garante que minha fonte, ela tem o mesmo tamanho, para eu não ficar com uma letra pequena aqui, uma letra grande aqui, claro, supondo que o corte meu esteja rente, né, aos finais limites, né, aos limites, né, tanto esquerdo quanto direito aí da apostila, tá certo? Então pronto, perceba. Só que se eu maximizar o slide aqui, ó, acontece que apareceu essa informação e essa eu não queria que essa aparecesse. Aí eu vou falar sobre uma ferramenta interessante que eu costumo utilizar, que é o uso de animação. Então essa coisa vai ficar aqui suspensa aqui nesse slide
até que eu aperte a setinha, como se fosse para passar para outro slide. Só que como tem informação aqui suspensa, vai vir ela antes de ir para o próximo slide, ou todas que tiver. Então, ó, eu venho aqui em animação, e aqui em animação eu tenho uma porção de animações. Aí, claro, né, convém você assistir vídeos sobre animações e tudo mais, se você não tiver tanto afinco assim, tá certo? Com a ferramenta. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo fazer uma animação para ela aparecer. Né? Olha, aparecer, aí eu vou botar aqui, ó, disparar, aí eu escolho como é que ela vai disparar. Se eu não escolher, que é o ideal, porque você pode botar, né, para quando você clicar numa figura, a outra aparecer, né? Posso falar isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Então, nessa forma que está aqui, ó, se eu maximizar a minha tela aqui, ó, a informação não apareceu. Aí eu venho com a setinha para frente, ó, aí ela aparece. Se eu voltar com a setinha para trás, ela desaparece. Tá certo? Então, ou para frente que eu falo aqui, né, para a direita apareceu, para a esquerda desapareceu. Então a ideia da animação é bem interessante. E dá para fazer uma porção de coisa, gente, mover objeto, rodar, e aí o cara, né, um campo para você estar brincando aí com a ferramenta. Claro que aqui o que eu aconselho é vá usando. Né? Não, eu ficaria algo muito longo se eu fosse falar sobre isso. Mas claro, aí no YouTube também tem tutoriais muito bons, né, sobre como você utilizar essa ferramenta, né? Então, é isso aí. Então, nessa parte aqui, basicamente, a minha ideia é essa. Quando eu quero colocar mais de uma informação no slide, mas eu quero que ela não apareça de vez no usuário, porque eu quero prender a atenção dele numa parte que eu estou lendo, né? Porque às vezes você botar um slide também muito cheio, acontece até que a pessoa perde o foco, né? Aí é bom você botar pouca informação. Outra opção é o quê? Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse slide, ó, apaga, por exemplo. Vou apagar isso e isso aqui. É um novo slide. Aí eu posso botar assim, ó, continuação, né? Que é a continuação do slide anterior. E ao invés de eu botar essa definição aqui, nesse slide, eu coloco no próximo. Tá certo? Então, ou eu dou um título, né? Em vez de continuação, eu boto assim, definição 1. Tá certo? Ou bota um nome para essa definição, o que é um grafo ou uma pergunta, né? Aí você vem sua criatividade. Só que ela está animada. O que acontece se eu maximizar aqui? Ó? Ela só aparece se eu apertar a setinha para frente. Como no meu slide só vai ter essa informação, eu posso tirar essa animação. Como é que eu tiro a animação? Eu clico aqui, ó, em nenhuma. Aqui ela está na animação esmaecer. Né? Tem essa animação aqui, por exemplo. Ó, quando eu clico a setinha para frente, ó, ela sobe. Aí você vai brincando. Só que eu não quero que apareça a animação. Eu quero que eu já entre no slide e já apareça a informação. Né? Então vamos lá. Vamos fazer uma simulação aqui. Vou apagar ela daqui. Né? Vou maximizar aqui o slide, né? Abrir a apresentação, ó, vou lá, ó, grafos, aí eu leio o texto, né? Tem aqui um espaço para fazer anotações com a caneta, né? Eu vou estar falando um pouquinho dela nos próximos vídeos. E aí eu dou setinha para frente, pronto, vim para a definição. Claro que você falou, professor, mas ficou meio ruim aqui, porque esse texto aqui, ó, ele ficou aqui e a definição ficou formatada. Você, aí a beleza do negócio, você pode, ó, ajustar assim, ó, dessa forma aqui, ó. Perceba que o PowerPoint ele meio que já tem ele lhe dá uma ajuda, né, um tracejado que aparece aqui para você ver que esse cara aqui está rente a esse. Mas você fala, pô, ainda não ficou tão rente como eu quero. Aí você vai movendo aqui, entendeu? O ideal aqui, o que eu faço? Eu jogo esse cara aqui, ó, sempre nessa quininha aqui do quadro. Ó, eu uso este limite aqui dessa parte que está a definição dentro dessa caixa de texto e boto ela bem nessa quininha. E aí eu venho aqui, ó, até ó, enquadrar esse objeto aqui com o de lá, ó, apareceu um tracejado aqui laranja, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá certo? Uma reta tracejada, onde ela me diz que está meio que já, né, alinhado os dois, beleza? Pronto. Então, aí eu estou aqui, né, no início da aula, ó, vamos só passar, ó, uma informação, outra informação, tá certo? Pouca informação para o slide, né? Eu acho que é Steve Jobs, né? Eu li um livro sobre. E ele fala que ele gostava de colocar pouca informação no slide. Né? Porque às vezes o cara se perde com aquele tanto de tópicos, né? De preferência uma figura, né? Essa matéria aqui ela envolve muito figuras, né? Então se você puder botar uma figura, né? Sempre essa parte lúdica, né? Para você fazer uma alusão a alguma coisa, se você puder botar uma figura, é sempre bem-vindo, né? Para o usuário, tá certo? Então esse segundo vídeo aqui, gente, basicamente é o quê? Uma continuação do primeiro, onde eu falo só da ferramenta de animação, tá certo? Claro que eu estou botando um tutorial de como eu faço. Eu não vou estender muito, né? Porque assim, o PowerPoint ele é muito longo, né? As aplicações de cada uma das ferramentas que eu estou citando aqui são muito amplas. Então é só como eu faço mesmo as aulas. Curiosidade aí
de quem está assistindo às aulas e está se perguntando, pô, será que eu consigo fazer algo parecido, melhor um pouco, tal? Dá para melhorar com certeza. Minha ideia, na verdade, não é nem fazer uma aula perfeita, mas é uma aula que eu faça rápido, tá certo? Então é isso aí. Até a próxima. Na próxima eu já vou falar um pouquinho da caneta digitalizadora e das estratégias que eu utilizo. Beleza?